Olá, sejam muito bem-vindos. É com grande alegria que nós damos início à nossa aula magna. É o momento de encontro que vai ficar marcado ao nosso início da trajetória do curso de formação. É o momento de reflexões, de aprendizado, e hoje nós nos reunimos aqui nesse momento para pensar naquilo que nos instiga, entender a mente humana, entender a psicanálise. A psicanálise é um campo que nasceu na clínica e que se mantém viva até os dias atuais. Vamos destacar aqui a importância de uma formação séria e por que a psicanálise ainda é necessária no contexto contemporâneo. Qual é o futuro do psicanalista sem perder o método da psicanálise, mantendo o eixo da escuta, é entender que esta jornada é uma travessia muito particular. Cada um precisa vivenciar o seu próprio percurso, porque é uma jornada que vai exigir dedicação, muitos estudos, aprender com as próprias experiências, porque assim vai abrir caminhos para você compreender a singularidade das outras pessoas, dos outros pacientes. Oi, Gilmara, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Bom dia, Natália, bom Obrigada. dia, Adriane, bem-vindas. Esperar mais uns 5 minutos e a gente começa a conversar um pouquinho, tá bom? Bom dia, Gil. Bom dia, Edson. Bom dia, Adri. Bom dia, Natália. Bom dia, Mas eu não falo vários bom dias. Podem ficar à vontade aí, tá? Tem mais gente lá no grupo, tem 18 pessoas, mas não sei se todo mundo vai poder entrar. Vamos aguardar mais um minutinho. O pessoal está entrando. Olá, seja bem-vinda. Bom dia para todos, obrigada. Bom dia. Mais 2 minutinhos e a gente começa. E quem for entrar vai acompanhando aí no meio. Bom, pessoal, vamos iniciar. Eu sempre gosto de cumprir os horários que foram estabelecidos, por respeito também àqueles que se comprometem a estar presentes. Aqueles que forem entrando depois, eu vou controlando aqui, tá bom? Então, para não ficar estendendo, esperando muito, a gente já começa e o pessoal vai entrando, vai acompanhando. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar aqui de alguns conceitos importantes para apresentar para vocês, nesta aula magna, é um início de uma trajetória, né? A gente vai mostrar aqui a importância dessa trajetória, por isso que nós vamos falar o que é a psicanálise, para desmistificar alguns conceitos, algumas questões que ainda ficam em dúvida para muitos que querem entrar, né, nesta área de profissão, de atuação. Então, a gente vai falar aqui, nesse momento, ele, na verdade, é um momento de troca, um momento de abertura, um momento que começa, como eu acabei de falar, sobre uma jornada. E a gente precisa entender o que é esta jornada, o que é essa travessia, que eu sempre vou mencionar essas palavras para vocês. Então, a gente vai falar aqui o que é a psicanálise, como que é uma formação, qual a importância, né, desta formação, que deve ser séria, deve estar contextualizada pela Associação Internacional de Psicanálise, que foi estabelecida por muito tempo. Por que é importante a psicanálise hoje e até nos dias atuais? Porque ainda ela é necessária. Qual é o futuro do psicanalista no contexto atual, numa sociedade contemporânea que visa outras questões? A gente vai falar de tudo isso. Importante entender a travessia, né, esse percurso que exige do aluno muita dedicação, muitos estudos, uma experiência na clínica, tem que estar comprometido com o processo, porque assim vai abrindo caminhos para entender a singularidade de cada indivíduo, dos pacientes, inclusive a nossa. Então, a proposta da Academia Tríade da Psicanálise é justamente nesse momento para vocês abrir um espaço para troca e que vocês compreendam o que é realmente a transmissão, que a academia preserva muito aquela tradição que vocês provavelmente já ouviram, que envolve a teoria, a prática e a supervisão clínica e a análise pessoal. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, aqui são pessoas conhecidas, pessoas que realmente têm aqui um grande interesse por essa área do conhecimento. Todos vocês já têm aqui uma experiência em outros processos terapêuticos, em outras áreas do conhecimento. Nós temos o Edson, que está aqui também, seja bem-vindo, que já é formado, está aqui para dar um apoio para a gente. Então, é um espaço aqui para que vocês possam realmente esclarecer
E é o momento para isso, para vocês esclarecerem essas dúvidas. Eu não vou me estender muito, eu acredito que 1h30 no máximo, 2 horas, dependendo também da participação de vocês, a gente marca então esse encontro por uma troca de experiências, escuta e, assim, todos aqueles que são entusiastas, né, de desvendar a mente humana, vai conhecer um pouquinho agora sobre a psicanálise. Tudo bem? Então fiquem à vontade, sintam-se em casa. Muito bem. Para quem chegou agora, sejam bem-vindas. A Franciele, a Renata, sejam muito bem-vindas também, tá certo? Então vamos começar. Muita gente já ouviu falar da psicanálise, é um campo que está sempre aparecendo contextos, citações, frases, e tudo isso, né, é uma área do conhecimento que está permeando o contexto contemporâneo também, assim como todas as outras profissões. Bom, então o que é a psicanálise? A psicanálise é um campo teórico, um campo clínico, foi inaugurado pelo Freud, o nome dele é Sigmund Freud, ficou conhecida no final do século XIX, naquela passagem de 1899 para 1900, foi nessa passagem, e tem um ponto muito específico nessa trajetória, que realmente a psicanálise começou a ficar conhecida, mas o foco principal é uma área do conhecimento que visa investigar o inconsciente como uma das dimensões da psique humana. Então, enquanto tem outras áreas do conhecimento que vão focar no campo das funções mentais superiores, a consciência, a psicanálise atua numa outra parte da psique que ficou conhecido assim como o inconsciente. Então, quer dizer que, para nós, a gente compreende que a maior parte da motivação humana, a maior parte das escolhas, a maior parte dos desejos, existe uma força motriz que muitas vezes entra em conflito com a consciência, e esse conflito gera sintomas, gera angústias, gera um incômodo nas pessoas, porque não há um alinhamento aqui entre esses conteúdos, essa força que vem do inconsciente, se depara, então, com a consciência. Então, nesse processo, Freud descobre que existe uma outra via que foge da razão, foge da consciência. Ele chama, então, de inconsciente. E ali é o foco principal do estudo da psicanálise, aonde se manifesta, aonde surgem sintomas que, se não forem eliminados, não forem trabalhados, compreendidos, isso pode realmente gerar ali vários sintomas, inclusive físicos, na vida daquela pessoa, daquele paciente. Então, o foco de estudo da psicanálise é o inconsciente, porque a gente acredita que muitas das questões que o indivíduo passa atualmente, muitas questões estão associadas com esses aspectos do inconsciente. O inconsciente não significa que a psicanálise só trabalha com as questões associadas à história do paciente. É claro que isso é importante para toda a área que trabalha com a psique. Mas o que nós entendemos é que existem conflitos, existem desejos que, muitas vezes, a pessoa não sabe lidar com certas questões. Aí procura uma terapia para poder aliviar essa dor, esse sofrimento. A psicanálise, assim como outras áreas do conhecimento, é um método de trabalho, ok? Só que o nosso foco é trabalhar com as questões que vêm do inconsciente. Muito bem. A psicanálise é uma, não vou dizer profissão, porque pelo termo depois vão questionar, mas é um ofício que não é regulamentado por conselho de psicologia, não é regulamentado por um conselho da medicina. Então, existe aqui outras resoluções, outras leis que regulamentam o ofício da psicanálise. E por não passar por um viés acadêmico, como a psicologia, como a medicina, ela é considerada um ofício livre. Livre porque ela é livre para qualquer outra profissão, qualquer outro profissional pode se tornar, então, através de um curso de formação, pode se tornar psicanalista. Por isso que o termo livre é porque não passa por critérios de um conselho. Muito bem. Se não passa por um critério de um conselho, é evidente que precisa ter regras e leis que regulamentam esse ofício. Então, a gente já fala sobre isso. Bom, então quer dizer que este ofício, assim como todas as outras profissões, elas estão amparadas
por leis. Principalmente, a psicanálise, ela tem a Associação Psicanalítica Internacional, conhecida como IPA, que é a matriz, digamos assim. Foi estipulado certos critérios para que se formasse um psicanalista. E o compromisso que o Freud instituiu, ele preferiu desta forma, ele não seguiu o viés experimental como a psicologia, pelo viés acadêmico. O Freud, ele queria realmente que se tornasse um ofício livre, para que qualquer outro profissional pudesse exercer também. Então, aí tem um critério importante para a gente entender. Mas é claro que todo profissional que atua e trabalha com a mente humana tem direitos e responsabilidades. O direito que nós temos aqui no Brasil é livre, porque nós podemos exercer a clínica. Então, significa que nós temos liberdade de exercer este ofício. Mas é claro que quando eu estou desenvolvendo qualquer atividade, eu tenho que ter responsabilidades, inclusive éticas. Por isso que nós não podemos banalizar o exercício da profissão, este ofício. Ela tem que seguir critérios rígidos. E assim a gente vai explorando um pouquinho mais para vocês irem entendendo. Nós aqui estamos trabalhando com uma esfera da psique humana que é diferente de outras abordagens. Então, por exemplo, se um paciente nos apresenta um tipo de sintoma associado a algum tipo de angústia, nós não vamos orientá-lo, nós não vamos dar uma receita, como o médico faz. Nós vamos questionar aquele paciente o que esse sintoma está querendo dizer para ele. Que nem sempre, às vezes, o paciente vai saber o que realmente é. Então, a gente trabalha com um método diferente, a gente investiga a psique daquele paciente, a gente investiga a história dele para entender a origem do seu sintoma. Então, existe aqui, desse contexto que eu abordei para vocês, alguma diferença evidente. Então, a psicanálise, ela não percorre o campo da psicologia, não é oriundo da medicina. O que eu quero dizer com isso? Ela não é regulamentada por esses conselhos. Ela tem um ofício livre, por isso que é aberto para todas as outras profissões, médicos, psicólogos, engenheiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, gestores, dentistas, enfermeiros, pastores, é livre. Qualquer pessoa pode fazer a psicanálise desde que siga alguns critérios. Então, quer dizer que quando a pessoa ela entra neste campo da psicanálise, a formação da psicanálise, ela tem, então, que seguir alguns critérios, evidente, mas o mais importante que também a gente vai falar aqui é essa travessia, esse percurso que cada um vai ter que fazer. É muito particular esse contexto, além dos critérios básicos que precisa da formação. Então, a psicanálise, ela é uma formação livre, ela não é regulamentada pelo MEC, a gente já vai falar sobre isso, é muito importante, porque até o dia 23 estava com ofertas de curso de graduação em psicanálise, que gerou muitos conflitos no sentido de entendimento. A psicanálise não segue os critérios acadêmicos como a psicologia, a medicina e outras áreas. Então, quer dizer, em resumo, não existe diploma de psicanalista, como foi divulgado por algumas instituições sobre isto, porque entende-se que a trajetória da formação do psicanalista é diferente de uma trajetória acadêmica. O MEC publicou no dia 23 de janeiro deste ano que essas instituições que já estavam ofertando cursos de graduação em psicanálise, elas tivessem que mudar o nome do curso. Por que isso foi feito? Para não prejudicar aqueles que já entraram nesta condição. Então, quer dizer que a resolução do MEC, do dia 23 de janeiro, agora essas ofertadas ofertadas lá nas instituições de ensino, nas universidades, tem que ser chamado de bacharelado em teoria psicanalítica e social. Teoria não é clínica. Então, isso ficou bem claro, bem esclarecido isso. Então, todo tipo de oferta que ia surgir a partir de agora nas instituições de ensino superior tem que ser chamado desta forma, bacharelado em teoria. Então, nós entendemos aqui que não é clínica.
Existe, evidente, especializações, existe várias outras nomenclaturas ofertadas, mas é muito importante entender que não é a formação clínica. Então, se não é a formação clínica, evidente que agora o MEC acertou, é uma formação teórica apenas, os contextos teóricos, que é uma parte da formação, não é a totalidade da formação. Então, essa chancela que a gente tem ouvido falar, tem presenciado, né, que é nota 5 do MEC, eu vou esclarecer para vocês o que é essa nota do MEC. Por quê? O MEC, ele visa regulamentar os cursos de graduação no Brasil. Então, é um departamento do governo que regulariza a oferta dos cursos superiores. É claro que tem legislações específicas, não vamos falar sobre isso, que não é o foco agora, mas um curso, para vocês entenderem, antes de ser reconhecido, a instituição de ensino precisa gerar toda uma documentação, enviar para o MEC, existe um portal para isso, o EMEC, e esta documentação, que a gente chama de projeto institucional, projeto pedagógico do curso, antes do curso ser reconhecido, o MEC vem com uma comissão na instituição para autorizar o funcionamento daquele curso. Então, quer dizer que antes de ser reconhecido, é preciso de autorização. Então, olha só, um curso de administração que tem 4 anos atualmente. O MEC vem e autoriza. Os alunos do primeiro ano, eles precisam fazer a prova do Exame Nacional, que é conhecido como ENAD, e no final dos 4 anos, esses alunos têm que fazer de novo o ENAD, então é início e fim, para que o MEC possa avaliar como que foi a evolução daquele curso. Aí, no final do curso, o MEC vem avaliar e reconhecer aquele curso, atribuindo uma nota. A nota que vocês geralmente veem nas ofertas, nota 5, nota 4, não é a nota daquele curso, é a nota da instituição como um todo. Então, o que acontece? A instituição que ainda nem autorizou um curso, nem reconheceu um curso, ela usa nota de outros cursos, porque a instituição também tem uma nota geral, mas não corresponde ao curso específico, porque para atribuir nota a um curso tem, no mínimo, 8 critérios. É a nota do ENAD, é a avaliação dos alunos, é a biblioteca, é a estrutura da instituição, é o corpo docente. Todos eles compõem aqui uma métrica para gerar depois um conceito, e esse conceito depois gera uma outra nota que é conhecida como a nota do MEC, daquele curso ou da instituição. Então, quer dizer que as instituições, ela divulgam uma nota que nem sempre, para quem não tem conhecimento, não está correspondendo ao curso em si. Muito bem, então, isso também é importante esclarecer. A nota, então, ela pode estar associada ao contexto geral. Existe aqui um nível, né, associado a isso. Então, vejam o que eu quero dizer, para vocês entenderem. Então, quando tinha instituições ofertando cursos de graduação em psicanálise, foi, assim, uma tentativa, né, de dar certo. Houve alguns debates sobre isso. Em outubro de 2025, teve uma reunião na Câmara dos Deputados, ficou bem divulgado sobre isso, e provavelmente, com base nesta reunião na Câmara dos Deputados, sobre a graduação, é que o MEC agora, a semana retrasada, falou, né, no sentido de criar uma resolução que essas instituições que já estavam na tentativa de oferecer uma graduação têm que agora chamar o curso de bacharelado em teoria psicanalítica, mas não é clínica. Então, quer dizer que a resolução consertou esse desentendimento. Isso é muito importante vocês saberem. Por quê? Uma boa formação, aquela formação que a gente chama de formação séria, você tem aqui, a formação séria, ela tem uma arquitetura básica, que vem lá do IPA, lá da Associação Internacional, ela não pode ser negociada. Então, se um curso vai para uma graduação no meio acadêmico, vai ter um outro contexto, que não corresponde à formação do psicanalista. E quando a gente fala de pilares que não podem ser negociáveis, significa que o aluno precisa passar por um período de teoria, um estudo contínuo. Para quem está aqui, o Edson já é formado, sabe que o estudo vai além do curso quando termina, e isso é muito importante, porque é um estudo continuado,
Então, esse estudo contínuo envolve desde a base do Freud, que é a base da psicanálise. Existem 7 escolas da psicanálise, 7 escolas que abordam, depois do Freud, as teorias, ampliam as teorias da psicanálise. Então, nós temos, assim, os principais, é o Freud, a Ana Freud, a Melanie Klein, tem o Winnicott, tem o Bion, tem o Lacan, que são escolas que vieram depois do Freud. Então, a psicanálise ela ainda está no contexto contemporâneo devido a essas novas escolas. Mas a base sempre vai ser os conceitos fundamentais criados pelo Freud. Muito bem. Dentro dessas escolas, no mínimo 2 trabalham especificamente com crianças, deixar bem claro. É a Melanie Klein e o Winnicott. É claro que tem outras ramificações mais atuais, mas isso, para quem vai fazer o curso, aprende depois. Então, a teoria ela é muito consistente. É necessário ter uma base sólida teórica para poder depois exercer a clínica. E a clínica, ela é, para quem está começando, ela é uma clínica supervisionada. O que é uma clínica supervisionada? Depois de um certo período, eu aprendo o básico da teoria e já aprendo o básico da clínica e começo a atender pacientes. Só que esse atendimento é supervisionado por alguém que já está há mais tempo. Então, este acompanhamento de casos reais de pacientes, aquele aluno em formação vai ter um suporte de alguém que já está formado. E isso é muito importante, porque você vai aprender com a sua experiência, o supervisor vai estar ali na função de corrigir alguns desvios da clínica. E essa experiência é muito importante. Faz parte desse tripé que não pode ser, não tem como negociar isso. E lá no viés acadêmico não tinha como sustentar isso, porque a supervisão também é individual, é o psicanalista com o supervisionando, que traz um caso, e assim vai tendo as orientações necessárias. E a outra parte importante, inquestionável, talvez a mais importante das 3, é a análise pessoal. Nesse processo, eu preciso fazer análise, porque eu preciso conhecer alguns aspectos psicológicos que eu tenho, eu preciso atravessar essa minha análise, eu preciso entender como que funciona a análise, para que depois vocês também possam compreender o que o paciente vai passar. Então, esta análise pessoal, que também é um padrão do IPA, é uma travessia, porque vocês precisam se conhecer muito profundamente. Aí tem até no site, né? Sem análise não há analista, porque eu preciso me conhecer, eu preciso atravessar todas as minhas angústias para evitar de projetar isso lá no paciente depois. Então, a análise pessoal, a teoria, que já é consistente, já é uma teoria aprofundada, e a supervisão são pilares da formação, ok? Então, sem esses pilares, ou se fragilizar um desses pilares, a estrutura do analista fica fragilizada. Ou seja, eu preciso desenvolver aqui uma técnica de escuta ativa. Eu preciso compreender com profundidade o inconsciente. O IPA, várias escolas, a academia tríade da psicanálise, ela valoriza muito este tripé formativo. Então, como está escrito nos slides, sem esses pilares não há consistência, não há como se sustentar. Então, a teoria é profunda, a análise pessoal é rigorosa, a supervisão é necessária, porque eu preciso lidar com 2 conceitos que acontecem na clínica, a transferência ou as contratransferências. Eu preciso lidar com isso na prática, porque o paciente vai trazer assuntos que podem mexer com vocês, que podem incomodar vocês, e eu preciso estar muito bem sustentado na análise, para poder suportar isso. Então, se não há sustentação, o que acontece? De repente, o aluno que teve falhas nesta arquitetura começa a projetar as suas defesas pessoais ou banalizar a técnica, apresentando outras questões e projetando isso no próprio paciente, muitas vezes. Eu não estou falando aqui de achismo, isso aqui acontece, a gente sabe disso. Então, essa discussão que teve, nessa nova resolução, acho que consertou esse desentendimento, porque nós entendemos que não é só um percurso técnico e acadêmico, eu preciso ter uma travessia que é muito particular, eu também preciso passar por essa experiência na psicanálise para poder
realmente exercer a clínica no final da minha formação. Então, é muito diferente, é muito particular a supervisão, a análise é singular isso, não dá para fazer num contexto acadêmico. Muito bem. Então, diante disso, depois, se vocês quiserem, eu mostro, eu tenho que atualizar por causa dessa resolução, mas lá no site nós já temos a legislação, que fala de todos esses aspectos que eu acabei de mencionar aqui de forma sucinta, o nosso estatuto, o nosso compromisso em relação à formação ética do psicanalista. E quando que essa teoria encontra a prática? É necessário passar por essa travessia, essa base, esse tripé, teoria, análise e supervisão é necessário, porque a escuta, quando eu começar a atender pacientes, eu tenho que estar sustentado, não só na teoria, mas na minha prática vai ser sustentado pela escuta. O método da psicanálise é diferente. Não significa que eu vou estar ali ouvindo passivamente o paciente, mas aí tem um outro conceito que vocês vão estudar, que é atenção flutuante. Essa atenção flutuante é que me sustenta naquele espaço, naquele momento, na clínica com o paciente, permitindo, então, através da escuta, fazendo com que o paciente se manifeste, o inconsciente do paciente se manifeste. E vocês vão perceber que a comunicação do inconsciente é diferente da comunicação consciente. O inconsciente vai se manifestar por vias de lapsos, de xistes, de esquecimentos, de sonhos, é uma comunicação que escapa da consciência. Então, esse silêncio, que muitas vezes fica um jargão, que o psicanalista fica em silêncio, é muito ativo. A atenção flutuante é isso. Então, quer dizer que gera um vácuo, e este vácuo, né, esse espaço que o paciente muitas vezes pede resposta e o analista não dá, cria um espaço para que o inconsciente se manifeste. E olha que interessante, o inconsciente se manifestando vai dar espaço para que o paciente se escute. Você escutou o que você está falando? É isso que o Freud falava. Aonde existe o inconsciente, o eu se manifesta, o meu ego se manifesta. Então, quer dizer que nós sustentamos a escuta justamente para que o inconsciente daquele paciente se manifeste. E ele se manifesta. Por isso que a gente não impõe respostas, não fazemos interpretações precipitadas, nós fazemos um corte muito cirúrgico. O paciente pergunta para nós alguma coisa, nós devolvemos para ele, através de uma pergunta, para que ele mesmo encontre resposta. E assim, aquela angústia que ele não sabia que existia, ou sentia, começa a se manifestar. Ali abre espaço para novas investigações. Só que nesse processo, a ética do psicanalista é justamente o quê? Aguardar o tempo do paciente. É diferente de apressar resultados. A gente tem um método muito específico para isso. Então, esta ética, ela é permeada justamente pela escuta. Então, exemplo, o paciente vai chegar na clínica de vocês e vai manifestar vários sintomas associados a ansiedade generalizada, pânico. Nesta atribuição associada à ética do desejo da psicanálise, né, a ética do analista, de se sustentar na escuta, a gente vai questionar o paciente, interrogar assim, o que esta ansiedade, o que este pânico está escondendo do seu próprio desejo. Ou seja, nós abrimos, então, espaço para que o inconsciente se revele. É um método diferente. Então, nós temos aqui essa questão que o próprio Freud falava, que o tempo é do paciente, não é o tempo nosso. O inconsciente se revela de acordo com as próprias resistências do paciente. Então, no finalzinho aí do slide está escrito, nós temos que respeitar o tempo e a singularidade de cada um, que é diferente. É muito particular isso. E cada paciente tem ali a sua forma de manifestar, ok? E a psicanálise, nos tempos atuais, ela ainda é importante por causa desse contexto da escuta. Só que aí nós temos uma questão que é importante também falar. Nós estamos vivendo numa sociedade, provavelmente pela lógica capitalista, mas só vou mencionar aqui para vocês pensarem, e esta lógica, ela faz o quê? Respostas rápidas, alívio rápido de todo tipo de sofrimento via medicação,
e vários outros procedimentos. Nós temos um grupo de estudo que nós conversamos justamente sobre isso, essa estética que é supervalorizada. Então, nós temos que ser resistentes nesse processo de respostas rápidas, de medicação rápida, porque nós, na psicanálise, entendemos que o sofrimento ele não vai se resolver por atalhos. Eu dava aula no curso de psicologia lá em 2015. Teve um aluno que falou assim, então quer dizer que não adianta passar band-aid na ferida? Não. A psicanálise, ela abre ferida, ela pega uma colher e raspa aquela ferida, deve doer pra caramba, e a pessoa precisa enfrentar toda essa dor, precisa se deparar com questões que incomodam, para que depois ela realmente possa ter um significado e dar um significado diferente para aquela dor. Então, quer dizer que nós entendemos que o sofrimento humano, ele nasce de uma falta estrutural. E não dá para resolver, como eu escrevi ali, com atalhos, com coisas simples, com medicação. O sofrimento é estrutural. Então, se é estrutural, eu vou falar uma frase aqui que pode impactar alguns de vocês. Significa que, enquanto nós estivermos em vida, nós vamos ser seres desejantes, porque sempre nos faltará algo. Se nós entendermos essa frase, significa que, enquanto nós estivermos em vida, nós vamos ser seres incompletos. E nós, então, não podemos nos livrar de uma palavrinha que todo mundo quer se livrar, da própria angústia. A angústia não pode ser eliminada da estrutura das pessoas. Ela pode ser manejada, é diferente. Então, quer dizer que a psicanálise ensina o paciente a lidar com o seu sofrimento, não eliminá-lo. Então, por que nós temos desejos? E aí vem um conceito importante da psicanálise. Nós temos desejos, nós somos seres desejantes, porque estrutural, na nossa psique, nos falta algo. Então, esta falha estrutural, essa falta, nasce de uma incompletude da própria existência, que, desde o nascimento, alguém diz para nós como deve ser, alguém chamou nós por um nome. Vejam, tem pessoas que não gostam nem do nome que faz parte da vida dele. Nós temos uma sociedade que diz como tem que fazer, diz como nós temos que atender os nossos desejos, que é possível, só que aí nós temos uma questão que é estrutural, é idealizada muitas vezes, mas existe uma falha aqui estrutural. Então, quer dizer que nós temos um movimento que o Freud chamou de pulsão, só que ela é limitada pela própria constituição do sujeito. O sujeito é dividido por uma outra questão que depois quem vai fazer o curso vai entender melhor. Então, quer dizer que nós não podemos eliminar uma angústia que já é estrutural da própria existência do indivíduo, mas nós podemos lidar com ela de forma melhor. Então, se a pessoa ela suprime o seu desejo, pode percorrer outros caminhos, que pode virar uma melancolia, pode virar uma psicose, pode virar outras patologias, se isso não for elaborado. Então, quer dizer que, quando a gente fala de lidar com o sintoma, não é eliminar o sintoma, mas é interpretá-lo, é dar nome para aquilo que está fazendo o paciente sofrer. Freud escreveu isso em 1926 no livro Inibição, Sintoma e Medo. E ele fala que a angústia é um sinal de alerta da constituição do eu em relação àquilo que a sociedade espera desta pessoa, desse sujeito. Então, nós não vamos livrar a pessoa dessa angústia, nós vamos fazer com que ela simbolize, ela dê um nome diferente, ela comece a lidar com a sua dor de forma diferente. E na clínica, eu preciso estar muito bem preparado, porque eu preciso oferecer um espaço para que o paciente elabore esta falta que é estrutural. Então, nós vamos ter que nos sustentar na própria angústia desse paciente que está se revelando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O psicanalista ele é treinado para não dar resposta, que às vezes, em alguns pacientes, em muitos pacientes, parece muito óbvio o que está acontecendo, mas a gente precisa fazer com que o próprio paciente trabalhe isso, ok? Então, exemplo, para vocês compreenderem, tem pessoas que são fascinadas por sucesso e status profissional, aí gera uma angústia porque ainda não conquistou aquele status. Em análise, ele pode descobrir que, na sua estrutura, desde o seu nascimento, pode ter ali uma falha, uma falta de reconhecimento. E isto começa, então, a gerar angústia de um desejo que ele tem de ser reconhecido, e lá na fase adulta se manifesta dessa forma.
Percebem como que algumas falhas estruturais vão se manifestar lá na vida adulta? Então, quer dizer que, nos tempos atuais, fluoxetina, né, o Prozac, né, que prometem, né, alívio dessas angústias, é apenas um band-aid, como um aluno falou para mim, é apenas um band-aid. Fluoxetina aumenta os níveis de prazer e bem-estar, a serotonina, regula o humor, a pessoa fica bem. Então, é muito indicado para casos atuais, depressão, ansiedade, principalmente depressão, em transtornos obsessivos e outras características, outras patologias. Só que a pessoa se anula do seu próprio desejo. E esse desejo, vocês estão vendo aqui um pouquinho que ele é estrutural. Então, nós estamos num contexto atual que a subjetividade desse indivíduo, da pessoa, ficou em segundo plano. O que se valoriza hoje é alívio imediato de qualquer tipo de dor. A psicanálise faz a pessoa enfrentar a sua dor. É um método diferente. Basicamente, vocês viram que existe aqui uma falta estrutural porque vem desde o nosso nascimento, e a sociedade atual vem mascarando essa dor, esse desejo das pessoas, anulando elas da sua própria subjetividade, muitas vezes. A gente resiste no sentido de que a gente compreende que existe uma falta que é estrutural, existe algo que precisa ser preenchido, e muitas vezes as pessoas buscam alívios para suas dores, ao invés de enfrentá-las, ok? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que a gente, no sentido na clínica, não promete um alívio imediato. A pessoa precisa também passar por essa travessia. Ela também precisa se deparar com aquilo que evitou falar a vida toda, aquilo que incomoda, aquilo que é angustiante. O que é angústia? É algo que a pessoa sente que não tem nome. A gente precisa nomear essa dor para que a pessoa possa seguir para um outro passo. Ou seja, compreender e reconhecer a incompletude da própria existência humana. Esse é um aspecto aí para vocês entenderem, basicamente, a clínica. Então, diante desse contexto, qual é a função da psicanálise? A gente abre espaço para elaborar essa angústia na clínica, transformando aquela dor em algo que possa ser nomeado. Então, um toque, transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa desenvolve um ritual, mas aí vem a pergunta, por que ela desenvolveu esse ritual? O que está por trás desse movimento, dessa obsessão, dessa compulsão? A gente vai buscar resposta atrás do sintoma. Ansiedade generalizada, a pessoa está em colapso por vários aspectos e tudo pode acontecer, por isso que a pessoa sofre. É um palito de fósforo aceso e a pessoa tem que resolver tudo antes de apagar aquele fósforo. É uma metáfora para vocês verem o que é ansiedade generalizada. A pessoa está hipervigilante, tem uma armadura aqui que precisa ser simbolizada por trás desse sintoma. A pessoa que está com depressão pode estar aqui associada à falta, algo para essa pessoa que ela perdeu o sentido à vida, muitas vezes, luto e melancolia que o Freud descreve. Ele descreve muito bem sobre depressão e a melancolia, que é muito mais grave. Uma pessoa que tem borderline, eu estou falando aqui de sintomas contemporâneos, associado a figuras parentais. Então, uma pessoa ela está muito apegada aos outros, e para sobreviver ao abandono, ao medo do abandono, a pessoa comete, então, excessos, inclusive autodestrutivos. Então, são metáforas para vocês verem que existem sintomas que o analista escuta o que tem por trás desses sintomas. Eles revelam algo. É um trauma, é um desejo, é algo que está faltando, mas a gente não vai suprimir esses sintomas. A gente vai dar espaço para que o paciente fale. Esse é o trabalho da psicanálise nesse sentido, ok? E, diante desse contexto que nós estamos falando, é evidente que nós enfrentamos, sim, todos esses aspectos do modismo, né, de medicação, de resolução rápida, e a gente tem esses desafios, são as redes sociais, as estéticas que nós conversamos nessas semanas no grupo de estudo. Tudo isso, existe aqui, né, um efeito no indivíduo que ele precisa ter um espaço para falar sobre isso, ok? Então, a prática da psicanálise, ela está sustentada, primeiro, nesta formação que eu mencionei para vocês, uma escuta,
ativa, mas a base teórica, análise pessoal e a supervisão são muito importantes para que eu possa, lá na clínica, me sustentar diante de tudo isso que eu falei para vocês. Então, quer dizer que a gente está acompanhando o que acontece no contexto, nesse cenário atual, mas a técnica da psicanálise se mantém, que é escutar, é investigar e é interpretar aquilo que o paciente está trazendo para a gente, para entender o que tem por trás desse sofrimento. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, das redes sociais, né, das estéticas sem limites, dessa medicalização, das novas patologias, tudo isso a gente acompanha. Há lugar para a escuta, há lugar para a clínica. É claro que o profissional precisa se posicionar diante de tudo isso. Isso é muito importante, ok? É necessário, então, uma travessia. Essa travessia é muito importante. É uma formação, não pode ter atalhos. Esses atalhos que eu me refiro são ofertas de cursos de menos de 3 anos. A gente vê que tem situações assim de 1 ano. Vocês compreendendo um pouquinho a importância da formação, vocês percebem que não dá para se sustentar na clínica se eu tiver uma formação rápida. Ela tem que ter uma base consistente. Então, o tempo de estudo, ele é contínuo. O aluno termina o curso e continua estudando. O Edson está aqui para nos mostrar, para nos dizer isso também. Continua em grupo de estudo, continua participando, continua cada vez mais aprofundando. É um estudo para a vida toda. É muito instigante, porque também essa travessia, por ser singular, desperta muitas questões em cada um de vocês. Isso é muito interessante. E, além de tudo isso, é também aceitar a nossa própria incompletude. Nós estamos aqui habitando em algo estrutural também, que é a nossa própria falta, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem que passar por esse processo para nos compreender, para depois entender, né, a mente do paciente. Então, é uma travessia, é uma vivência. E a ideia desta aula magna é justamente mostrar para vocês a importância desta travessia. E, para quem não conhece, né, quem é a Academia Tríade da Psicanálise? Ela surgiu com este propósito, realmente. Primeiro, com base nesse pilar, que nós não podemos abrir mão desta condição, na formação sólida, numa formação consistente, numa formação em que há espaço para escuta, há espaço para aprendizado, há um espaço para clínica, está muito bem estruturado. Então, nós temos aqui, depois eu passo para vocês, como eu mencionei no início, o nosso compromisso, o nosso estatuto, o exercício da profissão com as leis, com todos os regulamentos para vocês conhecerem. Eu passo depois um calendário para vocês também saberem. E nós estamos estrategicamente estruturados em 3 núcleos distintos. É o núcleo de formação, que é o início desta jornada, é o núcleo de aprofundamento, para quem é recém-formado, é participação de grupo de estudo, é participação de seminários, webinários, e um núcleo de aperfeiçoamento para aqueles que já são formados e querem se aperfeiçoar na clínica. Aí tem cursos específicos, né, associados a esta área. E nós temos também a clínica Átria, né, associado ao nome Academia Tríade da Psicanálise, que nós temos atendimento particular, atendimento social e atendimento supervisionado para aqueles alunos, para os profissionais que querem supervisão pelo viés da psicanálise. Depois eu passo também para vocês esse link, porque vocês também podem indicar para quem acha que precisa, né, que está precisando de atendimento clínico ou atendimento social, também é uma forma também de vocês contribuírem aqui com a saúde das pessoas, ok? Só para vocês saberem, o nosso curso de formação ele está estruturado em 3 ciclos distintos, são 36 meses, começa agora no final do mês de fevereiro, dia 21, neste mesmo horário, às 9 ao meio-dia, das 8 às 8h50, nós vamos ter um grupo de estudo direcionado. Então, para realmente dar uma base sólida para aqueles que estão nesta jornada. São 3 ciclos distintos. Primeiro ciclo, 12 seminários falando dos fundamentos. Segundo ciclo, falando e abordando o conceito sobre a técnica. A partir do um ano e meio, vocês já começam a atender pacientes de forma supervisionada. Então, é necessário
ter esse percurso, no mínimo de 1 ano e meio, para começar atendimento, e depois o ciclo 3, temas contemporâneos com as outras escolas e outras teorias associadas aí a esse diálogo da teoria da psicanálise com os contextos e as patologias atuais. As aulas são quinzenais, conforme o calendário acadêmico, das 9 às 12, como eu mencionei, e grupo de estudo das 8 às 8h50. Então, a base teórica é bem consistente para que realmente vocês possam fazer uma travessia acompanhada, né, de profissionais que realmente valorizam a formação da psicanálise. Então, era basicamente isto. Eu abro espaço para vocês agora fazerem, esclarecerem as dúvidas, fazerem seus questionamentos, esclarecer algo que não ficou bem percebido, fiquem à vontade, e mais uma vez, agradeço também a participação de vocês. Alguém gostaria de falar algo? Mônica, bem-vinda. Obrigada, professor. Ótima essa aula, tirou um monte de dúvidas que eu já até tinha anotado aqui no caderninho, estava meio preparada com um monte de dúvidas, mas tudo foi esclarecido. A única dúvida que fica é, essa aula magna, ela vai ficar gravada para compartilhar com alguma pessoa que não conseguiu participar hoje? Sim, esta aula magna, ela já faz parte, digamos assim, de uma aula introdutória do próprio curso de formação. Então, a Renata, que já está matriculada, você, e a Sandra, que não pôde estar aqui presente, e outros colegas, gostaria que todo mundo montasse aqui, né, um grupo bem coeso e de pessoas interessadas. Ela já faz parte da primeira aula do mês de janeiro do curso de formação. Então, ela vai estar gravada na plataforma para vocês acessarem sempre que quiserem, tá certo? E, por ser a primeira aula, é uma aula aberta, ela também vai estar disponível lá no YouTube para vocês depois compartilharem com quem vocês quiserem, tá bom? Okay? Tá bom, obrigada. Muito bem. Alguém mais? Mais um de cada vez, né? Eu não consigo entender todo mundo falando junto, aí fica difícil a gente compreender. Albanese, bem-vinda, Albanese. Bom dia a todos, obrigada. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de saber, que eu estou aqui em São Paulo, eu queria saber se as aulas quinzenais, no caso, pode ser via online ou não? Sim, o curso via online é online, mas ele é presencial. É como nós estamos aqui hoje conversando. Tá? Ótimo, Isso ótimo. facilita porque você pode assistir da sua casa, pode acompanhar, e depois, como a Mônica perguntou, pode assistir novamente toda vez que achar necessário. Então, os encontros são quinzenais, de acordo com o calendário. É evidente que a gente ajusta devido aos feriados em alguns meses, mas geralmente 2 aulas mensais, quinzenais. Por que eu estruturei desta forma? Eu já dei aula em muitos lugares, em outras escolas, e tem escolas que fazem um encontro por mês, das 8 às 16, já teve das 8 às 17, 9 horas diretas de aula. É muito conteúdo, muito tenso, cansativo para os alunos e cansativo para quem ministra a aula. Então, diante da minha experiência, eu estou na área acadêmica há mais de 20 anos. 3 horas é o ideal, vocês assimilam bem, vocês têm tempo para ajustar o lado profissional de vocês. Por ser quinzenal, vocês conseguem se organizar. É evidente que tem os estudos, e é de cada um também, mas essa forma estruturada de aula quinzenal, ela é muito melhor assimilada, digamos assim, porque não cansa. Vocês veem que nós já estamos aqui conversando 1 hora e rápido passa. É verdade. Né? Tem os intervalos, 1h30 tem intervalo, depois volta até meio-dia, e tem o grupo de estudo das 8 às 8h50, que é focado também em obras específicas, de acordo com aquele conteúdo que vocês vão ver ao longo do mês. Então, está bem estruturado, assim, para dar uma base teórica bem consistente para você, tá bom? Ótimo, muito obrigada, essa é a minha preocupação. Tem aqui a Mônica, tem a Albanese, já falou também, a Adriane, e depois a Renata. Acho que a Mônica e a Albanese já falaram, né? Já. Ok, então eu vou baixar aqui a mãozinha. Adriane, bem-vinda. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês dessa aula, história, né? E eu gostei muito do esclarecimento em relação à questão dos medicamentos também, né? Eu faço uso da fluoxetina e eu ouvindo você falando, né? Eu fiquei muito interessada no assunto, no esclarecimento. Eu vou procurar me aprofundar mais na questão.
porque eu achei muito interessante e acho que vai ser muito bom para mim. Vou procurar me inteirar melhor sobre isso, para o meu benefício, né? E meu benefício. Sim, e você está no lugar certo. Então, seja bem-vinda, porque aqui nós temos pessoas seletas, pessoas realmente interessadas em aprender, né, sobre esta área de conhecimento, e ao longo do curso você vai se deparar com algumas questões que, é evidente, é aquilo que eu falei, eu tenho que abrir feridas para poder lidar com elas. E, então, nesse processo, vocês vão ver que tudo que eu estou falando aqui é evidente que a medicação tem uma função muito importante, mas ela não vai substituir a escuta subjetiva, aquilo que me incomoda, aquela dor. E a psicanálise, vocês vão perceber que ela oferece essa perspectiva de compreender que o sintoma que eu tenho, a medicação que eu estou tomando, na verdade, esse sintoma tem algo, o inconsciente está trazendo uma mensagem. Eu preciso escutar isso, preciso dar voz àquilo que muitas pessoas evitam falar a vida toda. Então, é necessário, né, ter esse encontro. Não vou dizer para vocês que é fácil, porque toda travessia, muitas vezes eu vou ter que pisar em solo desconhecido, fazer a travessia. Por que eu falo travessia? Porque eu acho muito legal a imagem do deserto, daquela pessoa sozinha, passando por dificuldades, tendo que fazer essa travessia para que lá no final ela encontre realmente um alívio da sua dor. Então, a própria formação em psicanálise implica nessa travessia, e cada um de vocês vai passar por isso. O estudo, a análise e a supervisão, e é evidente que nessa travessia vocês também vão compreender aspectos associados a questões muito particulares que cada um de vocês tem. Então, eu deixo bem claro que a psicanálise não é contra a medicação, mas é que ela atua num outro campo de conhecimento, aonde existe aqui uma dor, um sofrimento que não teve ainda a voz que precisava ter para ser elaborado de forma diferente, ok? Então, seja bem-vinda também. Renata? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom, primeiro, a aula foi maravilhosa. Eu já estou fazendo o curso do Jung e também está muito maravilhoso. Essa travessia, né? Eu já venho... Hoje eu consigo, né, enxergar essa travessia, porque realmente eu me identifiquei muito com a psicanálise, quando eu comecei essa travessia, né, na psicanálise, e hoje estou aqui, né, e essa questão da escuta que a psicanálise tem, ela realmente ela é diferenciada. Eu vivi, né, e me identifiquei e estou aí nessa travessia. Uhum. E realmente, eu como paciente, e hoje indo para o caminho de psicanalista, eu vejo que essa escuta, ela é diferenciada e ela traz com que você reveja, com que você, como paciente, consiga encontrar a melhor forma de viver. Uhum. Muito bem. Então, era isso. E Parabéns. estou muito ansiosa pelo curso. Mas Muito pelo bem. curso é bom estar ansiosa. E do grupo de estudos também. Uhum. Eu achei muito legal a gente ter esse grupo de estudos antes do horário. Na verdade, a gente já tem um grupo de estudo que já Isso. está há mais de 2 anos em atividade, você também faz parte. Isso, maravilhoso. Em especial, o grupo de estudo antes da aula vai ajudar vocês a ter uma base bem sólida para entender a teoria que vem durante as aulas. Ele foi organizado assim, porque eu, como professor há muito tempo, eu percebo as falhas que algumas escolas teve, então a gente procura eliminar essas falhas na formação e dar, né, uma formação bem consistente para vocês. E o que a Renata falou é muito interessante, para vocês refletirem. Muitos se aproximam da psicanálise porque reconhece que o sofrimento ele não pode ser apagado. Eu preciso ter um espaço para falar, eu tenho que ser escutado, eu tenho que simbolizar a minha dor, eu tenho que dar sentido à minha existência. Por isso que alguns se identificam, e provavelmente vocês todos estão aqui porque se identificam com esta forma de lidar
com o próprio ser humano. Então, essa forma de lidar com o ser humano é dar possibilidade, dar um sentido àquilo que antes não havia possibilidade de saída. Eu não encontrava saída, não encontrava resposta. A psicanálise te mostra que existe aqui, através de uma escuta diferenciada, aquilo que não é dito muitas vezes, porque o silêncio a gente também interpreta, mas a gente compreende que se a gente não fala, a gente adoece. Então, não dá para reduzir a minha dor, a minha existência com um simples diagnóstico. A gente não faz diagnóstico no paciente. Isso também é importante. Isso para nós não interessa, porque a gente valoriza realmente a subjetividade de cada um. Por isso que essa travessia é importante. Tempo na formação, a sustentação na clínica, como analista, como supervisão, é uma formação contínua, são pilares para que realmente a gente possa compreender em nós essa travessia e depois no paciente que nós vamos atender. Ok? Muito bem. Edson? Bom, na verdade, eu vou dar um depoimento. O Paulo foi meu professor durante 3 anos, e é um ótimo professor, um professor bem dedicado, um professor bem minucioso nas suas aulas. Também é um professor que dá liberdade de você perguntar e ele vai esclarecendo as dúvidas. E outra coisa bem interessante que eu achei aqui nesse curso, né, foi a dinâmica que ele escolheu. De 15 em 15 dias, uma das dificuldades que eu tive no meu curso que eu fiz era que o curso era uma vez por semana. Então, quando você trabalha, durante a semana, você não tinha tanto tempo para poder estudar, colocar todo o material em ordem. E com 15 em 15 dias, eu acho que vocês vão poder ter uma facilidade maior de se organizar para poder acompanhar as aulas, que o conteúdo é bem intenso. E também outra coisa que eu achei bem interessante, coisa que eu não tive, que foi esses grupos de estudo, né? Que eu acho que vai ser um apoio muito importante para vocês, principalmente no primeiro ano, que é o fundamento da psicanálise. No primeiro ano, eu acho que vocês vão ter esse grupo de estudo, vai ser muito importante para vocês. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de vocês fazerem um bom curso, um curso com professores capacitados e também com uma estrutura muito bem montada e muito bem pensada. Uhum. Nós já nos conhecemos, né? A gente, como eu falei, por eu ministrar aulas há vários anos, há mais de 15 anos, e perceber que existem estruturas, não estou dizendo que está errado, mas existem uma estratégia de cada escola de ter ali a sua forma de montar o curso. Mas a gente percebe ao longo desses anos que semanal é muito intenso, e às vezes atrapalha até mesmo a profissão do profissional, principalmente para quem trabalha e tem outras atividades, porque exige uma dedicação constante. Existe cursos que estão estruturados na oferta de aulas mensais, que também gera muita dispersão, e quando tem a aula é muito intenso, e não dá tempo de construir e assimilar e refletir sobre todos os assuntos. Então, diante dessa, é claro que a gente fez uma pesquisa, tudo estruturado com uma lógica estratégica, e o quinzenal é o equilíbrio entre aquela intensidade e o tempo de assimilação. E sabendo disso, porque atuo na área da docência há mais de 20 anos, a gente entende que quinzenal é um tempo que dá para vocês assimilarem, não perde o foco, não perde o vínculo, né? Não tem ali uma intensidade que não consegue assimilar, não fica sobrecarregado. É evidente que todas as formas de curso precisa muito mais da dedicação de cada um, de leitura, dedicação de cada um que está fazendo, né? Então, a gente sabe que existe aqui a necessidade do tempo, né, dessa continuidade dos estudos, desse ritmo, de um grupo de estudo que, às vezes, na aula não dá tempo de falar tudo, então no grupo ele vai dar uma base mais sólida para a gente aprofundar, né, as teorias, é bem sustentado nesse aspecto. Ok? Muito bem. Então, o Edson está aí também para dizer para vocês, né, como que é uma travessia. E é fácil, Edson, lidar com as suas próprias questões? Não é fácil, mas é fascinante. Eu acho que você... que eu digo, vamos dizer, apaixonante. Você vai acabando se apaixonando com toda a psicanálise, conforme você vai aprendendo e você vai atuando. E, principalmente, quando vocês começam a fazer a análise, vocês vão se apaixonar. Pode ter certeza que é apaixonante. Querem saber como é que foi o meu percurso aqui na psicanálise? Eu fiz psicopedagogia, comecei a atender crianças na clínica,
lá na universidade onde eu me formei, e percebi que muitas crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, elas não tinham uma função cognitiva alterada. O problema delas era um bloqueio emocional, a maioria. Aí eu fui buscar respostas, não deu para fazer psicologia na época, encontrei e me deparei com a psicanálise. Aí você acha que vai ajudar as pessoas, você abre uma caixa de Pandora e vê ali todos os seus defeitos sendo expostos, e aí você precisa primeiro lidar com as suas questões para depois estar preparado para atender os pacientes. Tem um mito que eu acho muito legal, não sei se vocês gostam de mitologia, mas existe o mito do Quiron. O Quiron, ele é o rei dos centauros. Centauros é aquele metade cavalo, metade humano. Quiron, ele recebeu uma flechada de Zeus e aquela ferida não cicatrizava. E ele percorreu o mundo para buscar uma cura. E nesse percurso, ele encontrou várias pessoas que precisavam de ajuda. E ele, assim, ajudava as pessoas a se curarem. Qual é a moral da história desse mito? O mito de Quiron é o mito do terapeuta ferido. Aqueles que mais tiveram feridas são aqueles que vão ser melhores terapeutas, porque conhecem a dor da própria existência. Se curando disso, é possível, então, curar as outras pessoas. O mito de Quiron, ele revela o mito do terapeuta ferido. Antes de ajudar os outros, eu preciso me ajudar. É muito legal também, por isso que o que o Edson falou, é instigante, é uma descoberta aqui, né? Paulo, para mim é novidade, gostei muito da aula, vamos ver daqui para frente, né, como que vai ser, como que pode ser o curso, pode acrescentar para mim, na minha vida, na minha profissão, e assim, eu gostei muito, ficou tudo muito claro, eu acho que ficou bem, tirou todas as dúvidas que eu tinha. Muito obrigada, viu? Claro, seja bem-vinda, né? A Gilmara a gente já conhece também. É uma travessia, é de cada um. É evidente que alguns que percorrem este caminho da psicanálise é porque querem ajudar os outros, isso é muito louvável. Alguns buscam a psicanálise como autoconhecimento, porque, querendo ou não, é um convite para você olhar para você mesmo, para tudo aquilo que te incomoda, para os seus sintomas, para os seus desejos, é um convite. Então, é um processo que ajuda a compreender melhor por que as minhas escolhas, muitas vezes, dão erradas. É um convite, eu tenho que olhar para tudo isso. E isso é muito interessante. O aluno entra nesse processo, ele desenvolve uma escuta diferenciada, vocês vão perceber, assim, por que tem pessoas que me procuram para pedir conselhos, para falar isso. Provavelmente alguns de vocês já passaram por isso. Tem muitas pessoas que nos procuram e você começa a questionar, né, essas questões. Eu passo a ter uma escuta mais afinada, um olhar diferente para as coisas do contexto social e para as pessoas. Eu passo a enxergar essa complexidade da vida humana e da própria sociedade, né, evitando de responder sempre de forma automática, que a própria sociedade nos impõe a isso. A travessia, como vocês viram ao longo aqui dessa apresentação, ela é realmente consistente, ela é uma passagem necessária para que eu possa ter ali conteúdos para poder depois aplicar na clínica. É uma travessia, é uma transformação realmente, tanto pessoal quanto profissional. E cada um vai ter ali a sua escolha. É um modo de, digamos assim, de pensar na vida, de escutar, de sentir, de saber que existem limites. É muito interessante isso, é muito instigante, como o próprio Edson falou. Muito bem. Denise, quer falar algo? A Natália escreveu aqui, eu só vi o contexto, mas está tudo ok, então... Para mim vai acrescentar muito em tudo que eu já faço. É um pouco diferente, porque no meu trabalho tem mais as questões de terapia mais breve, né? Constelação, hipnose, regressão. Então, são coisas mais rápidas, mas creio que vai auxiliar muito, vai ajudar bastante no meu trabalho, naqueles que precisam realmente tirar mais camadas e mais a fundo. Eu acho que a maioria de nós, né? Sempre tem muita coisa para trabalhar, então vai ser muito válido, vai ser fantástico, com certeza. E a turma também que vai participar, né, até agora, são pessoas também que a gente já vê que vai ter um grupo bem legal, bem gostoso para estudar junto. É isso aí. Eu não conheço todo mundo, mas
a Denise é terapeuta, a Albanize me falou que também é psicoterapeuta, a Mônica, a Natália é psicóloga, a Adriane é professora, a Gilmara também é professora, o Edson já está formado, mas independente, né, por isso que é livre para todo tipo de profissional, porque a psicanálise também ajuda nesse aprofundamento teórico. Eu conheço, né, a Franciele também, que não falou ainda, seja bem-vinda, né, ajuda nesse aprofundamento teórico, conceitual, entender melhor as motivações humanas pelo viés do inconsciente, o que é uma transferência, o que é uma contra-transferência, isso vai enriquecendo, inclusive, a prática clínica de vocês. É claro que o método é diferente, como nós falamos aqui hoje, né? Então, a gente aprende a escutar, olha que interessante, a gente aprende a escutar aquilo que não é dito. O silêncio também é uma forma de expressar o sintoma. Então, a gente vai aprendendo tudo sobre isso, e a formação na psicanálise, quando ela é bem consistente, vocês também depois conseguem integrar na prática que vocês já atuam, aí com uma compreensão mais ampla, né, da própria psique humana. Isso é muito válido. Tem muitos psicólogos que fazem, tem médicos, psiquiatras que fazem a psicanálise. Acho que a turma do Edson tinha o doutor Vinícius, que era psiquiatra, estava lá fazendo o curso de psicanálise, porque tem esse viés, né, de entender melhor a subjetividade de cada um, e que às vezes fica muito superficial. Então, todo psicoterapeuta, ele está aqui, né, no curso de formação para lidar com as demandas atuais, entender melhor a mente humana, formas aí, procedimentos de estudo que a gente também vai aprendendo. Eu posso mencionar aqui, Franciele, o que você escreveu? Não tem problema? Ok. Franciele, então, seja bem-vinda, né? Ela escreve aqui, né, que o filho dela, às vezes, tem toque, repetição, e ela acredita que é interessante aprofundar esse entendimento pelo viés da psicanálise. Estudo que bem interessante, só para falar de transtorno obsessivo-compulsivo, mas, de forma geral, toque, né, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, obsessão significa que são pensamentos que não saem da cabeça, estão lá repetindo constantemente, por isso que é chamado de obsessivo. E para lidar e aliviar esse sintoma, eu começo a criar comportamentos compulsivos, rituais para poder aliviar, né? Eu não sei, não conheço o histórico, mas geralmente o toque é isso. Então, a psicanálise não vai tratar o toque como a psiquiatria através da medicação. A gente vai escutar o paciente para entender a origem desses sintomas. Esse é o método, né? Esse é o trabalho que a gente faz. Então, a gente não vai dizer assim que tem algo para ser eliminado, mas existe aqui uma mensagem que ainda não foi, por N situações, não foi possível simbolizar, dar nome, codificar, e a pessoa tem um conflito interno, uma angústia para lidar com isso que nós falamos. Essa angústia, entende-se que falta algo nesse indivíduo, falta algo porque eles desejam, mas ainda o conflito existe porque esse desejo não foi realizado. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. E essa escuta, que é diferente, a gente vai entender, então, o histórico e entender que tem algo que é possível ser trabalhado, e o paciente começa a falar desses sintomas, né? Muito bem. Então, a formação ajuda, né? O conhecimento da psicanálise por esse viés também ajuda a entender, né, como é interessante, né, a gente antigamente chamava de neurose obsessiva, hoje é chamado de transtorno obsessivo. Tem todo um campo amplo para a gente abordar sobre o tema, é muito interessante. Então, seja bem-vinda também. Franciele menciona, né, que tem horários muito específicos, né, mas à noite, provavelmente no horário de dormir. Então, provavelmente a palavra provavelmente, porque eu não tenho certeza, não conheço, e a gente nunca vai dar certeza, né, porque são hipóteses. Está associado ao terror noturno, pode estar associado àquele processo de dormir, então tem muita questão aí para ser escutada, para a gente entender e encontrar a origem do sintoma. Nós temos a clínica social, você pode se inscrever, o seu filho, autorizado por você, ele pode passar por um atendimento social também, se precisar, tá bom? Muito bem. Mais alguma pergunta? Se vocês esclareceram todas as dúvidas, a gente faz uma pausa, encerra, a gente vai conversando ao longo da semana. O curso em si ele começa no dia 21 de fevereiro, às 8 horas. A gente vai se falando ao longo
desse mês aí para vocês amadurecerem a ideia e montar esse time aqui de elite, como a Denise falou, né? Só tem gente muito, muito legal aí para a gente fazer um grupo de estudos em novos profissionais, né, nessa área. Então, sejam bem-vindos, certo? Da minha parte, ok. Se vocês quiserem, depois conversem comigo no particular, a gente vai amadurecendo aí a ideia também. A Franciele também, depois eu passo um link para o seu filho se cadastrar, tá bom? Na clínica social. Gente, então, se vocês não têm mais nada para questionar, então, muito obrigado pela disposição de vocês, pela presença, pela participação, tá? A gente vai se falando ao longo da semana e até dia 21, tá bom? Muito obrigada, professor. Tchau, pessoal. Bom fim de semana para todos. Bom final de Obrigado. semana para todos. Obrigada, professor. Tchau, Obrigado a tchau. vocês. Muito obrigado. Obrigada, tchau, obrigada. Tchau, gente. obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela aula de Obrigado. hoje, pela explicação. Bom dia a Obrigado todos. você. Bom dia. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Então, muito obrigado pela presença, pela participação, por estarem aqui participando desta vivência, compreendendo um pouco mais nessa aula introdutória o que é realmente a psicanálise. Eu espero que tenha passado para vocês e esclarecido, né, todo o processo de formação, que tenha suscitado em vocês algumas reflexões e saber que a psicanálise é esse espaço de troca, esse espaço de escuta, um espaço de experiência. A Academia Tríade da Psicanálise visa promover essa interação com vocês, acompanhando vocês nessa jornada, nessa travessia. Não estarão sozinhos, tem profissionais prontos aqui para ajudá-los nesse momento. Sejam muito bem-vindos. Iniciamos a nossa aula no dia 21 e eu espero vocês no início desta jornada. Mais uma vez, obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo. Fui professor de Instituto de Formação de Psicanálise e Neuropsicanálise, tenho doutorado em psicanálise, sou mestre em psicologia, psicopedagogo, especialista em didática do ensino superior, em gestão de pessoas e gestão da qualidade, também formada em administração. Vejam que o percurso, muitas vezes, nos direciona para outras áreas da vida. Foi assim que aconteceu comigo também, e é assim que eu espero que aconteça com vocês. Sou autor do livro Mercantilização do Ensino Superior, que fala sobre adoecimento laboral, tenho e-books sobre interpretação dos sonhos, sobre síndrome de burnout, sobre estresse. Estou atuante nesta área há muito tempo, na área acadêmica, na área de gestão. Atualmente sou diretor de ensino e pesquisa da Academia Tríade da Psicanálise e vou acompanhar vocês nesse processo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Até o nosso próximo encontro.